Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao Parque Brasil Podcast. Hoje falaremos sobre um tema importante das aplicações, que é o melhor desempenho das conduções de fluidos. Se você deseja entender o que impacta, como otimiza o processo e ter maior eficiência em suas máquinas, esse episódio é para você. Eu sou o Feni Ferreira, instrutor de treinamentos do Parker Lab, e estou animado para discutir esse assunto com vocês. Para isso, temos o prazer de receber o Gabriel Alves, supervisor de desenvolvimento de negócios da Parker. Nesse episódio, o Gabriel compartilhará um pouco das suas experiências, insights sobre o mercado e dicas práticas para melhorar a condição de fluidos em sua empresa. Vamos explorar as melhores práticas e as tecnologias emergentes e como a Park está ajudando seus clientes a alcançar resultados excepcionais. Então, se você está pronto para aprender e se inspirar, fique conosco. Vamos dar boas-vindas ao nosso convidado. Seja bem-vindo, Gabriel Alves. Ô, Fenir, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Parker Lab, estar participando desse bate-papo com vocês. É um assunto muito interessante para a indústria, para o mercado em geral, e estou muito animado de compartilhar tudo que eu já vi, que eu já presenciei durante esses anos em campo, com as experiências, e vamos bater um papo interessante aqui hoje. Gabriel, nós que agradecemos, você disponibilizar esse tempo, estar aqui com a gente, participando desse evento que a gente está elaborando, que é o Parque Brasil Podcast, nessa série de episódios que nós vamos ter. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Então, para começar, Gabriel, vamos falar um pouco sobre você, a sua trajetória, Se quiser falar até um pouco da sua vida pessoal também, o que te motivou a escolher a profissão que você fez hoje, como engenheiro, enfim, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória na Park, desses longos anos de experiência, como você chegou hoje no cargo de supervisor de desenvolvimento de negócios e como tem sido, Conta pra gente um pouco sobre essa experiência. Já são 13 anos na Parker, é uma vida. Passou muito rápido, eu diria, mas eu tenho aproveitado cada momento. Eu sou sortudo de trabalhar com coisas que eu gosto, então eu vejo a Parker como o meu ganha-pão, mas eu tenho sorte de trabalhar com uma coisa que eu gosto. Na verdade, eu entrei como estagiário de pricing e, para ser honesto, eu não sabia muito o que esperar quando eu entrei na Parker, porque o que eu buscava era um estágio na área. Eu estava fazendo engenharia da produção, né? Foi o curso onde eu me formei, e eu estava, acho que no segundo ano, e eu procurava já por um estágio, queria estagiar na área para desenvolver uma carreira. E muito do apoio dos meus pais. O meu pai, no caso, ele vem de um trabalho em 40 anos dentro da indústria. Então, dentro da minha casa, minha mãe é professora, né? Dentro da minha casa, eu já tinha esse apoio, vamos dizer assim, esse direcionamento para trabalhar dentro da indústria. Então, eu procurei esse estágio e eu consegui, dentro da Parker, uma vaga de pricing, né? De estagiário de pricing. Eu me lembro que eu no começo eu me sentia, eu não estava confortável com muitas coisas, termos e nomenclaturas da área de pricing. Eu até pensava comigo mesmo, será que eu vou me adequar a isso? Será que eu vou me acostumar? Mas o que eu sempre tive comigo, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de trabalhar, o quanto eu gosto de resolver problemas, e eu acho que isso me ajudou muito na minha carreira, ao longo da carreira, eu consegui oportunidades. E, por exemplo, depois do pricing, eu fui desenvolvendo essa questão técnica, de produtos, onde eu desenvolvi um gosto por isso, e aí fui me desenvolvendo tecnicamente, e aí foram abrindo portas dentro da Parker para mim, para trabalhar como analista de produto, depois especialista de produto. Acho que foi algo natural. Eu tinha essa base de pricing, para te dar uma noção melhor de mercado, de noções comerciais, enfim. E a questão do lado de produtos, eu acho que foi muito importante para mim também. E, bem, as coisas foram acontecendo naturalmente para mim. Eu acho que não sei, nunca pensei, o próximo passo da minha carreira é o cargo X ou cargo Y. Não, simplesmente fui trabalhando, tentando aproveitar as oportunidades que eram me dadas, a confiança que foi depositada em mim. Eu acho que foi natural. E hoje meu cargo atual é supervisor de desenvolvimento de negócios, onde eu dou suporte dentro da divisão Fluid Connectors para novos negócios e desenvolvimentos, aplicações. Então é uma área muito legal e é bem única, sabe? Traz inovações, traz desafios todos os dias. Então não tem uma fórmula do sucesso, no caso. Cada dia é um dia único, e eu vou abraçando as oportunidades e tentando fazer o meu melhor. Mas
sou muito grato à Parker pelas oportunidades e sou muito feliz por estar aqui, por ter todas essas oportunidades aí disponíveis que eu posso estar dia a dia aproveitando cada vez mais dessas oportunidades. Muito bom, cara, gostei. Normalmente sim, eu tinha isso também, né? Eu lembro assim que até meu pai também, ele comenta, né? Sempre tinha, né, das pessoas, dos pais, né, ter uma certa tendência a você seguir o que seus pais fazem, né? Filho de peixe, peixinho É é. isso aí. Tem essa ideia, assim, né? Às vezes a gente desvirtua um pouco, né, do que os pais querem, mas a gente acaba trilhando um caminho, muitas vezes melhorado, né? Uma trilha de sucesso e acaba trazendo um certo orgulho para os pais aí, né? Tenho certeza que você conseguiu galgar isso para seus pais Sim. também, né? Mas, cara, bacana, né? Essa trajetória de 13 anos, tenho certeza que você conseguiu muita expertise, muita experiência de mercado, né? E aproveitando já esse gancho, então, eu queria até saber, né, já que você está no mercado, né, conversando com o pessoal que está aí, pessoal de montagem, de manutenção, de produção, de projetos, né? Fala para a gente um pouquinho, né, sobre as dores, as dificuldades que o pessoal tem, né, em relação ao nosso mercado industrial, né, o mobil ou as outras áreas correlatas, como óleo e gás, por exemplo, nas aplicações sobre mangueiras, né? Se eu puxasse um gancho aqui, né, eu não deixo de passar, né, você é instrutor, você acaba trazendo o conteúdo matemático, mas quando você fala num sistema, né, vou puxar um pouco para a área de hidráulica, por exemplo, né, você sabe que a transmissão de um fluido, né, até pelo efeito da cinética dele, acaba tendo aquecimento, né, e você vai ter variações como a redução da viscosidade do fluido. Então, o tipo de tubo, né, as partes de estrangulamento, as curvaturas que o tubo faz, tudo isso influencia, né, a química com que o tubo é tratado, então tudo isso influencia sobre a aplicação do sistema e o tratamento e a passagem desse fluido, né? Agora eu não sei, né, se com a evolução do tempo, se o pessoal já conseguiu essa cientização no mercado, e é exatamente o que eu queria ver contigo, né, quais são as dores que o pessoal gosta muito dessa palavra aqui, né, as dores, né, as dificuldades que o pessoal tem encontrado, né, quais são os problemas comuns que você tem encontrado no mercado, que o pessoal, pô, isso aqui eu poderia fazer um retrofit, sempre vejo isso, poderia fazer uma manutenção sobre isso, ou isso aqui poderia ser melhorado, né? Conta pra gente a experiência que você teve aí. Claro. Na verdade, trabalhar no Brasil traz pra gente uma bagagem muito grande, porque o nosso país ele é um país rico, né? Então, você tem diversos tipos de aplicações dentro do Brasil. Então, você tem a agricultura que é muito forte, você tem o segmento, né, de petróleo e gás, né, extração do petróleo, que também é um segmento muito forte, segmento caminhões e ônibus. Então, o que eu quero dizer é que diversos segmentos trazem diversas oportunidades de melhoria e, diante das dores que cada mercado possui, né? Então, ao longo dos anos, a gente pode ter a experiência de trabalhar com várias aplicações diferentes e, assim, a gente vê muita dificuldade do pessoal, pelo menos particularmente eu sinto, na seleção de produtos, sabe? Na seleção do produto correto para a aplicação em si. Como eu posso dizer, no caso dos fluidos, você tem fluidos hidráulicos, você tem questões de aplicações pneumáticas, onde você precisa selecionar o produto correto correspondente a esse fluido. Então, eu sinto que, às vezes, muita das causas, raízes dos problemas, das dores enfrentadas no mercado é diretamente na seleção do produto correto. Você falou em mangueira. Então, a Parker traz uma gama muito grande de mangueiras. Você tem diversas mangueiras que parecem produtos similares, mas não são. Por exemplo, você tem uma mangueira, você, assim, olhando num catálogo, você acha que ela é similar uma da outra, mas você, analisando, vai ver que o tubo interno de determinada mangueira é diferente de produtos bastante similares, porque ela é voltada para um fluido ou uma aplicação talvez mais agressiva. Então, esse tipo de seleção, saber selecionar o produto corretamente para a aplicação onde você vai utilizá-lo, na minha opinião, é o mais importante e é o que sana muito das dores que existem hoje no mercado. Porque o problema, né, o que o pessoal fala, a dor que eu tenho, você vai ter contato com ela dentro da aplicação e no dia a dia, certo? Porém, o produto foi especificado, foi dimensionado muito antes disso acontecer. Então, é o que eu digo, isso é o reflexo, talvez, de um problema de dimensionamento do produto, de uma escolha incorreta da tecnologia a ser empregada.
Então, é o que eu digo, todas as fases aí de engenharia, de estudo do caso, de estudo da aplicação, ela é muito importante, porque são essas fases iniciais, lá no início do projeto, que vão determinar o sucesso ou não dele lá no final. Então, essas dores aí, falhas de mangueiras, mangueira que estoura, ou rompimento, enfim, ação de detritos, onde você precisa de uma cobertura externa que resista, enfim, tudo isso é dimensionado e detalhado no início do projeto e, com certeza, essa fase vai evitar que problemas futuros e dores cheguem no usuário final. Então, é muito importante a gente entender todo esse conceito para que lá no final, o usuário final, dentro de uma manutenção, dentro de um chão de fábrica, não ocorra essas falhas e aí aumente a vida útil do produto, por que não? E melhore a experiência do cliente, como a gente diz, né? Não, show de bola. Assim, dentro do que você falou, achei até interessante, eu falo, poxa, a ideia de eu ter uma eficiência dentro do sistema, ele parte exatamente do pressuposto do que eu tenho que ter alguns critérios de seleção, no caso aqui a mangueira, dos conectores, dos produtos sobre isso, né? A Parker é uma empresa de tecnologia, né? Então a gente está sempre visando a melhoria, está sempre buscando os pontos, né, que trazem mais dores ou mais dificuldades de aprender dentro do sistema e tentar reduzir essas partes que trazem lá um atrito lá que vai diminuir a eficiência da máquina, né? Dentro do que você falou, né, eu acredito que a Parker tem um sistema até de seleção dentro dos principais critérios, né, para mangueira ou até os conectores, enfim, né? Você consegue para a gente citar, né, dentro do que a gente tem, né, ou mostrar, ensinar para a gente como seria, o que eu tenho que olhar, né? Quais são os principais critérios que eu tenho que olhar para fazer um dimensionamento e falar, cara, eu selecionei o melhor condutor aqui do meu fluido, a melhor mangueira, o melhor tubo, a melhor conexão. O que eu tenho que visualizar, né? O que eu tenho que ter em mente na hora de eu escolher um componente para o meu sistema de condução de fluido. É interessante esse ponto. Na verdade, a Parker possui. Quando você abre um catálogo de mangueiras da Parker, seja o catálogo, a gente tem vários catálogos na Parker, como você diz, dispõe de uma gama de produtos gigantesca, mas vamos usar o exemplo de mangueiras, por exemplo, na condução do fluido. Quando você abre um catálogo de mangueiras da Parker, na seção técnica, você tem um dispositivo que a gente chama de Stamp, que são composto das letras S, T, A, M, P. Esse dispositivo é como se fosse uma receita de bolo, vamos dizer assim. Porque se você seguir, eu vou entrar no detalhe do que cada uma dessas letras significa, mas se você seguir o que elas determinam, você tem as premissas para fazer a identificação da mangueira, certo? Do produto para conduzir melhor o fluido na aplicação em questão. Então, por exemplo, naturalmente, a Parker, devido a ser uma empresa americana, o stamp vem do idioma inglês, e o S significa tamanho, size, o T de temperatura, o A de aplicação, M, mídia, que no português a gente traz como fluido, e o P de pressure, pressão. Então, esses são as 5 premissas, eu não vou dizer básicas, mas as 5 principais premissas para você definir uma mangueira ou um produto para fazer a condução do fluido de modo correto. Então, por exemplo, você tem a dimensão, que você... E no próprio catálogo da Parker traz uma tabela para você fazer a conta da vazão do fluido pelo sistema, algumas premissas que você faz a conta, você tem o tamanho, né, o diâmetro mais adequado para a sua mangueira. Obviamente, em vários casos, os times de engenharia que estão em campo já trazem essas informações, mas é possível fazer essa conta, então você consegue definir o tamanho e a bitola, né, que a gente chama da mangueira, a informação de temperatura, que é muito importante para você saber se a mangueira que você está utilizando, por exemplo, é compatível com a temperatura ambiente do fluido que você vai trabalhar, tá? Depois você tem o A de application, então você entender a aplicação, e aí entra muito na questão, por exemplo, de raio mínimo de curvatura de mangueira. E às vezes a aplicação exige uma mangueira que tem um raio de curvatura flexível, onde você consegue aplicar. Imagina uma máquina agrícola, por exemplo. Entendo. Onde você tem vários pontos de ligação para condução de fluido. Às vezes você sai de um tubo rígido, entra numa mangueira flexível, ou seja, e o espaço é muito curto, é pequeno.
Então você precisa de uma mangueira que atenda esse raio mínimo de curvatura, de modo que ela não fique torcida, não fique mais curvada do que ela permite, né? Do que o seu spec, a especificação da mangueira permite. Então você precisa entender a aplicação do seu produto para entender se a mangueira é compatível ou não. O raio mínimo de curvatura, por exemplo, como eu trouxe, se ele é compatível com a área onde vai ser instalada. Então, esse é mais um ponto de identificação. Depois vem o M, né, que é o mídia ou o fluido, que vai entrar na questão da compatibilidade química do fluido em questão com o tubo interno da mangueira. Isso é muito importante, porque eu já vi vários casos de estar sendo utilizado um fluido que não é compatível com o tubo interno da mangueira e, naturalmente, o que vai acontecer? Vai reduzir o tempo de vida útil da mangueira. Tá? A mangueira você tem um fluido e você tem um tubo interno de algum material que não é compatível com esse fluido, naturalmente ele vai começar a se desgastar muito antes do que é o previsto, do que a gente esperava, e aí a troca da mangueira, a substituição vai ser mais recorrente e pode trazer também rompimentos, enfim, problemas na utilização no dia a dia desse produto. Então é algo que a gente tem que ter em mente, qual é o fluido, se ele é compatível quimicamente com o tubo interno, tá? E no próprio catálogo da Parker também traz essa tabela de compatibilidade química para você entender se o fluido é compatível com o tubo interno, tá? Então, a gente traz toda essa informação para que fique mais fácil para o usuário. E, finalmente, a questão do P, que é a pressão, onde a gente identifica a pressão de trabalho do sistema. Por exemplo, sistema hidráulico, você tem a faixa de pressão que ele vai trabalhar e você tem as mangueiras que atendem a essa faixa de pressão. E aí tem vários tipos de mangueira que podem atender determinada faixa de pressão, mas aí você tem construções diferentes, enfim. Então, com essas 5 premissas, com esses 5, vamos dizer, essas 5 perguntas, você consegue anotar cada uma delas, as informações que você tem do seu sistema, do seu equipamento, e você consegue chegar numa mangueira que vai atender perfeitamente, e aí sim vai desempenhar o melhor possível dentro da capacidade dessa mangueira e com certeza vai evitar qualquer problema. E voltando no primeiro tópico que a gente conversou, vai evitar dores no fim da linha, na utilização do usuário final. Então, é muito importante essa questão do stamp que a Parker traz e é um ponto de muita atenção que, fazendo a identificação correta, você consegue identificar o produto correto. Isso é comprovado. Foi uma aula, né? Basicamente uma aula aí, né? Já aproveitando aqui o mestre Gabriel, né? Vamos perguntar mais uma coisinha sobre você, que achei interessante. O ponto que você citou alguns 5 fatores aí, que eu acho que você citou como se fosse o alicerce, né? Para eu dimensionar uma mangueira, por exemplo, que foi citada aí dentro dos catálogos. Assim, se eu tivesse que escolher, né, para ter maior eficiência dentro do sistema, eu escolheria ter tubo ou escolheria ter mangueira? Eu falo, não tem nada a ver, é tudo a mesma coisa, um é mais eficiente que o outro, não sei. Dá um parecer para a gente aí, só para eu entender esse ponto de aplicação. Em qual delas eu teria maior eficiência, né, com tubo, mangueira ou sei lá. Existem algumas métricas aí que a gente trabalha para entender melhor o que deve ser aplicado, mangueira ou tubo. É claro que ambos têm sua eficiência comprovada, porém algumas aplicações naturalmente requerem a instalação de tubos de linha de tubulação rígida e outras já pedem mangueiras. Por exemplo, onde você tem muita trepidação e muito movimento, naturalmente, você trabalhar com uma mangueira é o cenário ideal. Até pelo fato do material, da borracha ou até do termoplástico, por que não? Absorver trepidações, absorver impactos, isso é algo que o tubo rígido não consegue fazer. Porém, você tem aplicações onde você tem a incidência de calor ou ela está em uma sala muito quente, enfim, você precisa de ligações muito grandes, onde você não pode ter emendas. Aí, nesse tipo de aplicação, a gente identificaria a necessidade de utilização de um tubo rígido, entendeu? Outro ponto, tubo rígido também, obviamente, ele consegue ter uma resistência maior à abrasão ou detritos. Obviamente, você tem mangueiras também que fazem muito bem
esse manuseio da resistência com abrasão e detritos, mas eu diria que onde você tem trepidação, onde você precisa absorver impacto, a mangueira seria mais recomendada. Aplicações de base instalada, onde você não precisa fazer uma substituição contínua, o tubo é mais indicado. Mas aí, com certeza, vai de aplicação por aplicação, a gente entender. Mas, basicamente, a gente segue essa linha de raciocínio. É o que eu digo, o sol nasce para todos. Então, tanto para o tubo, tanto para a mangueira, existe a aplicação e existe onde utilizar. Isso, Fenir, que você trouxe é interessante, porque no mercado a gente escuta muito. Mas mangueira é melhor que tubo é melhor que mangueira? Não necessariamente. A mangueira pode ser melhor que o tubo em algumas aplicações, como eu trouxe, o tubo pode ser melhor que mangueira em outras aplicações, então vai depender muito de onde você está utilizando. Então não existe um melhor que o outro. Tanto é que muitos anos se passaram, ainda se continua se utilizando tubulação rígida. A Parker tem uma oferta de produtos muito grande nessa linha ainda. Se utiliza mangueiras. Então, eu digo que existem aplicações para todos. Mas alguns pontos chaves, como eu disse para você, é onde a gente costuma implementar tubulação, mangueiras, e a gente vai trabalhando por aplicação. Cada aplicação é única, né? Então... Muito bom, Gabriel, gostei. Bem informativa também essas questões, né? Até aproveitando um pouco do gancho aí que você está falando, né? Quando a gente pega, por exemplo, máquinas agrícolas, né? Ou sistema automobilístico de uma forma geral, então, até as máquinas que têm graus de liberdade, né? Que movimentam as mangueiras para cima. Fala um pouco para a gente, né? Sobre essa eficiência, sobre essa aplicação. Provavelmente deve ter normas em quesito de repetibilidade de funcionamento, né? O quanto que a gente pode dobrar na hora que eu estou, quais os cuidados que eu deveria ter na hora que eu estou desembalando a mangueira, aquelas voltas, se ela pode dobrar, se ela vai danificar. Esses quesitos, eu acho que assim, é importante também para essa manutenção, se isso aí influencia na eficiência da máquina ou na vida útil da mangueira também, né? Até quando você passa muita mangueira junto, o fato delas estar lá atritando uma com a outra, né? Tem alguns fatores sobre isso. O que as mangueiras Parker têm em relação de diferencial sobre isso? O que a gente tem de eficiência? O que a norma pede? O que a gente entrega? Não sei, gostaria que você comunicasse para o pessoal, né, que está ouvindo, até sobre esses diferenciais, até para eles poderem aplicar isso no mercado também, né? Já entender que eles vão ter mais eficiência, menos parada de máquina, enfim. O que tem de diferencial, o que tem de melhoria para a gente aí hoje que a Parker trouxe, né, de tecnologia sobre isso. Claro, na verdade, as normas vêm de muitos anos, vão sendo criadas normas e mais normas de mangueira para determinadas aplicações ou determinadas premissas que diferenciam um pouco a coisa uma da outra, mas você precisa de ter alguma característica diferente de uma mangueira que já é existente. Então, para isso são criadas normas. Aí tem as famosas normas SAE, padrão americano, normas EN, né, padrão europeu principalmente. E agora você tem a utilização das normas ISO, né, que vem sendo bastante utilizadas. E é interessante porque a norma ISO, ela não restringe a construção da mangueira para o fabricante. Então é interessante que a Parker conseguiu colocar, atendendo a norma ISO, principalmente a 18752, né, que a gente fala, que é a norma mundial, a Parker conseguiu colocar a sua tecnologia dentro dessa norma, dentro das mangueiras que atendem essa norma, e agora a gente traz mangueiras mais compactas, mangueiras com raio de curvatura que atendem o mercado e superam as normas antigas, SAE, EN, né, que a gente chama de mangueiras compactas. Questão da resistência à abrasão. Então a Parker também traz mangueiras TC, que a gente chama Tough Cover, que são mangueiras que suportam 80% mais abrasão do que uma cobertura de borracha padrão. E a gente tem também a Super Tough, que a gente chama de ST, né? Normalmente conhecida como ST, que são mangueiras que suportam 450 vezes mais uma característica normal de cobertura padrão de mangueira de borracha, tá? Então, essas mangueiras, aí você colocou na questão da aplicação. Essas mangueiras, quando você tem uma cobertura superior, você tem mais segurança para trabalhar em aplicações onde existe contato de mangueira com mangueira, vai ficar raspando a mangueira, onde você precisa de uma cobertura mais resistente, né? Onde tem contato com detritos, intempéries. Você falou segmento agrícola, é muito forte essa questão de você
de você ter essa necessidade por uma cobertura mais resistente. Então, e no caso do raio mínimo de curvatura também, eu até já citei, mas hoje a gente trabalha a gente tem várias linhas de mangueira, por exemplo, a linha Global Core, que traz mangueiras compactas, então hoje você consegue superar as premissas que as antigas normas N e SAE traziam, então você traz mangueiras compactas, e isso, no final das contas, para o mercado e para o usuário final é muito interessante, porque ele tem uma gama de produtos que vai atender ele em diferentes necessidades, sabe? Em condições extremas, a gente pode colocar muitas vezes. Então isso é interessante. E os nossos produtos, você sabe, a Parker traz produtos de qualidade há muitos anos e no caso das mangueiras, a gente traz também de modo interessante o nosso sistema Parcrimp de montagem, né? Que ele ajuda na condução de fluido. É um sistema de simples montagem. Você já montou mangueira, certo, Fenir? Sim. Inclusive, é uma experiência até gratificante, porque acho que um dos principais conceitos, né, quando você fala de mangueira também, é a questão de se você prensou corretamente. Porque, imagina, a mangueira, você comentou aí, sobre pressão é um dos pontos principais da seleção da mangueira, né? Mas não adianta você ter uma mangueira que suporta uma pressão alta, mas na hora que tem lá o ponto L, o mais fraco lá seria a conexão, né? Isso. E aí eu sei que a Parker tem, né, algumas máquinas que fazem a conexão. É até interessante, né? Você sabe muito melhor do que eu aí, falar das particularidades sobre essa máquina, né? Que ela traz aí, até para quem está nos ouvindo aí, entender a diferença de climpar com a máquina da Parker, que prensa as mangueiras da Parker, e climpar com uma outra máquina que prensa todas as mangueiras do mercado, né? Então, Fenir, você mesmo mencionou que você já teve experiência de trabalhar no sistema de montagem de mangueiras da Parker, o sistema Parcrimp, e ele é um sistema bastante didático, né? Porque ele é intuitivo, então você tem a cor perante a castanha da bitola da mangueira correspondente. Então, além de ter um decal, né, ao lado das máquinas, você consegue montar de modo fácil e também você consegue analisar se no momento da montagem a mangueira está na posição certa. Então, isso ajuda bastante o usuário no momento que ele está fazendo o trabalho. E, bem, é um sistema que traz essa confiabilidade no processo para você ter a mangueira já crimpada com o terminal correto. Um outro ponto que a Parker traz, que é uma vantagem, e você pode ver nas nossas literaturas, é a questão que a Parker promove a utilização da mangueira Parker juntamente com o terminal Parker. Então, a gente tem a série de terminais hoje, os principais, série 43, 77, que montam com a maioria dos modelos de mangueiras da Parker. E isso traz uma confiabilidade também. A gente amarra as nossas mangueiras hidráulicas nos nossos terminais para ter 100% de confiança que ela foi crimpada da maneira correta no nosso sistema de crimpagem Parcrimp e, consequentemente, vai trazer uma segurança melhor de utilização, de aplicação. A gente sabe que a mangueira está montada com as características corretas, com as especificações do fabricante. Então, isso, a Parker promove essa montagem do produto, mangueira e conexão Parker, de modo que essa seja uma solução. A Parker vende solução, não só os produtos, né? A gente vende a solução para ter confiabilidade dentro da aplicação. Então, o nosso sistema de montagem de mangueiras é bastante usual e traz essa vantagem de contar com 100% para as linhas hidráulicas, 100% dos nossos componentes, mangueiras e terminais montados. Achei bacana a aplicação também, até a questão de algumas mangueiras, né, de aplicação da Parker também, né? Eu conheço de hidráulica. Tem umas que você não precisa nem decapar a mangueira para fazer a prensagem, né, da linha No Skive. O No Skive. Achei bem interessante essa aplicação também, então acho que você ganha em tempo de montagem, né? E até o ponto que você falou, o fato de você ter um gabarito ali, se eu posso chamar assim, né, a parte de castanha e as placas que você faz a seleção de acordo com a bitola da mangueira que você selecionou, você garantir uma pressão de trabalho em tempo full, né? Evita até a manutenção, né, esporádica que poderia acontecer. Tem um ponto, Fenir, que eu não mencionei, que é a questão de terminais. A gente, para linhas hidráulicas, a gente fornece os terminais de uma peça só, né? Nós não fornecemos a questão de terminais de pinicapa, chamado no mercado, para justamente não haver a necessidade da pré-crimpagem do terminal para depois você crimpar na mangueira. Então, o terminal nosso de uma peça já vem de fábrica crimpado
capa e nipple, né? Ou capa e pino, daí depende de onde é utilizado. O pessoal tem várias nomenclaturas, mas enfim, a gente utiliza dessa forma e aí já simplifica também o processo. Não precisa fazer pré-crimpagem de terminais, também não precisa fazer descascamento de mangueiras, que é o processo no-skive, enfim. São alguns atributos que a gente promove para ter confiabilidade e segurança no nosso produto, né? Legal, Gabriel. Assim, né, dentro do que a gente conversou, né, e a gente vê que hoje a tecnologia está aí, a informação está na palma da mão, né, de qualquer forma, e cada vez mais, né, a gente tem informação aí acessível e cada vez mais inteligente, né, hoje a gente tem IA e tudo. Como é que você vê, né, a tendência para o futuro, né? Eu acho que no passado, até por falta de informação, o pessoal não tinha, né, essa questão, uma manutenção preditiva, uma manutenção corretiva, né, ou uma manutenção preditiva, né? Mas, assim, sabendo que a gente tem como melhorar a eficiência do sistema, né, o que você vê, né, até pegando um gancho, de repente até aplicações práticas, né, de casos de sucesso que você teve aí ao longo desses anos aí. Fala um pouquinho para a gente aí o que você vê de tendência para o futuro, né, dentro da sua experiência, do que você tem vivido. Eu acho, Finir, que cada vez mais a tendência é por produtos que respeitem a questão de meio ambiente, produtos que atendam aos requisitos de limpeza, produtos que atendam às tendências do mercado de combustíveis limpos, emissão de CO2. Então, a Parker vem fortalecendo no seu portfólio de produtos e eu vejo isso diariamente. A gente vai vendo as evoluções dos produtos que são ofertados, do que a gente tem de tecnologia, de modo que atenda essa necessidade vamos dizer, a necessidade do mundo como um todo, né? Então, cada vez mais forte, vamos falar de combustíveis. Então, hoje você tem aplicações emergentes de hidrogênio. Hidrogênio está sendo bastante falado. Você tem aplicações de veículos movidos a gás, CNG, e a Parker vem se preparando. A gente já tem na nossa linha de oferta de produtos mangueiras, conexões e todo o sistema de condução de fluido que atenda essas necessidades do mundo. Então, eu imagino e cada vez vejo isso acontecendo, tá? Então, a gente fala que na verdade é o futuro, mas já é uma realidade, né? Obviamente, o volume desses produtos da questão de combustível limpo vai aumentando cada vez mais, mas já é uma realidade, a gente já está se preparando, porque, veja, quando a gente começa o fornecimento de determinado produto, determinada solução, o processo de desenvolvimento já foi feito lá atrás, anos atrás, certo? Então, hoje a gente está discutindo, por exemplo, do hidrogênio, mas a gente sabe que hoje a gente está na questão do planejamento, né, da preparação, para que daqui a alguns anos, quando essa for uma realidade, que a gente tem a expectativa que realmente seja, os nossos produtos já estão totalmente testados e aplicados e preparados para um volume em maior escala. Então, a Parker tem se preparado nesse sentido. E a gente tem também alguns casos de sucesso de protótipos nessa linha de produtos aí, de tecnologias limpas. Enfim, é algo que está acontecendo já, mas o futuro promete, eu acho que é bastante promissor e a gente tem que estar preparado. Então, temos que estar antenado do que está acontecendo no mundo e fazer a nossa lição de casa para que daqui a alguns anos, aí, com maiores volumes de necessidade, maior volume de fabricação de tecnologias limpas, a gente possa estar cada vez mais inserido no mercado, como a gente já tem feito o trabalho de base. Gabriel, então, assim, só para a gente fazer um desfecho aqui do nosso bate-papo, aqui do nosso podcast, fala então, só recapitulando de forma rápida, assim, um resumo, né, dos principais pontos, principais tópicos que a gente tem aí para ter um sistema mais eficiente em relação à condução de fluido, né? E se quiser fazer alguma reflexão final também, fica à vontade. Ô, Finir, eu acho que a mensagem que a gente fica aqui hoje é a correta seleção dos produtos através do entendimento da aplicação, entendimento das premissas. Eu trouxe aqui a questão do STAMP, que a Parker promove. Então, com aquelas 5 premissas, você consegue entender as variáveis do seu equipamento, do seu sistema, e aí sim fazer a seleção correta das mangueiras, das conexões,
Então essa é a mensagem que eu queria deixar. É muito importante tratar mangueiras, conexões, tubulação, enfim, todo o sistema de condução do fluido com muito carinho, porque ele vai ditar o bom uso o bom uso do seu sistema de uma maneira geral. Então ele vai evitar problemas, por exemplo, com bombas, com cilindros, com válvulas. Então é muito importante você pensar também na tecnologia que está empregada em mangueiras e conexões, porque eu garanto que existe bastante tecnologia empregada na linha de condução de fluido como todo, mangueiras, conexões e tubos. Então, de um modo geral, estar atento também a toda a tecnologia que vem sendo empregada, as novidades que vão aparecendo. A Parker vem sempre disponibilizando novas linhas de produto, novas linhas de mangueira, conexões. Então, eu acho que estar atento a isso. E, bem, contar com o nosso suporte como um todo. A gente está sempre disposto a ajudar da melhor forma para que no final do dia a utilização dos nossos produtos seja feita da maneira mais correta possível e que os equipamentos desempenhem da melhor maneira possível como devem desempenhar. Então, eu acho que é muito importante essa questão da seleção, de tudo que a gente falou da seleção dos seus produtos que vão fazer toda a linha de condução do fluido. Muito obrigado, Gabriel, por compartilhar esse seu tempo aqui com a gente. Ô, Fenir, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouco dos nossos produtos, das aplicações, do que o mercado tem feito, do que a gente tem trazido para o mercado. E eu espero que eu tenha contribuído com os ouvintes, com um pouco de conhecimento, passado um pouco da experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos. E fico à disposição para convites futuros. Foi um prazer participar. Nós que agradecemos, Gabriel. E obrigado a você também que esteve aqui acompanhando o nosso Parker Brasil Podcast. E se você gostou desse episódio, não esqueça de nos visitar nos nossos canais digitais e fique atento para os próximos episódios. Um forte abraço para vocês e até mais.